Amigos e amigas do canal Brasil Visto de Ônibus, vocês sabem que, obviamente, a nossa prioridade sempre são Brasil Visto de Ônibus, ou seja, o entorno dos ônibus, estradas, rodoviárias, né? Mas a gente sempre privilegiou, e vocês podem notar nos nossos diversos vídeos, né, que nós temos postados, que a gente sempre opta por mostrar o centro das cidades, onde a gente vai. E principalmente o centro velho, né, que é onde tudo começou, onde tem toda a parte histórica, né, dessas inúmeras cidades que a gente visita e visitou, né? Então, como o nosso roteiro de hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Depois nós vamos fazer todo o trajeto de ônibus e tal, mostrando todas as informações, todos os detalhes, pela Via Dutra, até chegar no Rio de Janeiro. A gente começa então, a gente dá o start, dá o pontapé inicial aqui no centro de São Paulo, no centrão de São Paulo. E é lógico, a Praça da Sé e a sua majestosa Catedral da Sé não poderia faltar, certo? Esse espaço aqui, a Praça da Sé, é um local onde historicamente aconteceram inúmeros movimentos, inúmeras manifestações, a campanha das diretas, enfim. E é um local de encontro, é um local de forte, intenso comércio, né? E a Catedral da Sé, belíssima, né, imponente, maravilhosa, continua muito bem, uma boa manutenção, diga-se de passagem, né, aqui no centro, chamado Centro Velho de São Paulo, ok? Aqui mais um pouco aqui do entorno, logo ali adiante ali é a entrada do metrô da Sé, e essa aqui então é uma parte da Praça da Sé, e a gente vai continuar mostrando. Então esse aqui, seguindo ainda pela Praça da Sé, esse é o espaço. A gente está chegando aqui onde está delimitado o Marco Zero, né? Esse é o famoso Marco Zero da cidade de São Paulo. É a partir daqui que as distâncias, que as quilometragens são feitas. E é um espaço aí de público. Pessoal caminhando, passeando, deram uma boa urbanizada aqui no Centro Velho de São Paulo, né? O Centro Velho de São Paulo teve um período que foi muito complicado, muito difícil, né? Muita sujeira, muita criminalidade. Evidentemente que problemas ainda existem, né? Claro, São Paulo é uma cidade de quase 15 milhões de habitantes, então é óbvio que não dá para você solucionar tudo de uma vez só. Mas esses prédios, olha só que maravilha. Esse aqui é um prédio com certeza da década de 40. Aqui também outro. Essa beleza que a gente vê aqui na Praça da Sé. Muito bem, amigos e amigas do canal Brasil Visto de Ônibus, saímos agora da Praça da Sé. Essa aqui é a Rua Barão de Paranapiacá. A gente vai cruzar várias ruazinhas dessa aqui pelo Centro Velho de São Paulo. Seguindo então, essa aqui é a Rua Quintino Bocaiúva. Olha só, né, esse prédio aqui, né, essa arquitetura. Isso aqui, logicamente, é a escola europeia. Eu não sou um arquiteto, não sou entendido no assunto, longe disso, apenas um turista como qualquer um de vocês, e a gente observa isso muito lá na Europa, que é muito mais antigo que a América do Sul, né? Então foi trazida essa escola de arquitetura. Então tem muitos prédios com esse estilo, certo? Então tá, a gente dá um tempinho agora, mas voltamos com mais imagens aqui do centro de São Paulo. Ok, amigos e amigas do canal Brasil Visto de Ônibus, olha só, duas ruas tradicionalíssimas de São Paulo. Rua São Bento, esquina com a Rua Direita. Certo? Tudo que tá em obras aqui, ó. Tá em obras, centrão,
São Paulo, em obras, as pessoas indo e vindo, ali é um acesso ao metrô. A gente quer mostrar, né? Porque veja bem, isso é programa, vídeos e documentários de turismo de São Paulo, né? As grandes cidades, Rio de Janeiro, tem muito que se falar. Já se falou muita coisa e tal. A gente quer abordar um enfoque diferente, entendeu? Uma coisa um pouquinho diferenciada. Olha, essa estátua de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência. E esse aqui é um espaço também, como disse bem, já dissemos, bem diferenciado, do Centrão Velho de São Paulo. Né? Rua Direita, famosa Rua Direita, esquina com Rua São Bento. Tá? Como falamos aqui, está em obras esse trecho. Mas vamos seguindo. Rua da Quitanda, outra rua bastante conhecida aqui do Centrão Velho de São Paulo, né? Vamos dar um close aqui para vocês verem até mais lá na frente. É o padrão, né? O padrão dos centros das cidades brasileiras que tem 400 anos e tal. É mais ou menos uma arquitetura bem parecida uma com as outras. Mas São Paulo, pela sua grandiosidade, pela sua pujança, precisa ser destacado. Esse é o prédio da Prefeitura de São Paulo, certo? Que fica localizado na Praça do Patriarca. Na verdade, é um dos prédios, né? A Prefeitura de São Paulo, ela tem vários locais, vários prédios onde funcionam inúmeras secretarias e tal, como é, na verdade, todas essas grandes cidades, né? Mas esse aqui, digamos que é o prédio simbólico aqui da Prefeitura de São Paulo. Para que essa dispensa apresentações. Viaduto do Chá. Vamos lá, chegando no Viaduto do Chá. E, obviamente, nos anos 20, 30, outra coisa, né? Praticamente pedestres, né? No máximo aí carroças, né? E agora essa pista toda, e esse é o Viaduto do Chá. A gente mostra mais de outro ângulo daqui a pouco. E aqui do alto do Viaduto do Chá, a gente vê, né, observa o Vale do Anhangabaú. Lá ao fundo, o Viaduto Santa Efigênia. Então aqui, essa estrutura aqui, provavelmente, é a estrutura para a população assistir os Jogos da Copa do Mundo. Tá? Então está aqui essa estrutura toda para o público acompanhar, aqui de São Paulo, acompanhar os Jogos da Copa do Mundo. E esse aqui, então, mais aqui, o Viaduto do Chá, lá ao outro lado, e mais São Paulo. Então tá, a gente volta depois. E aqui o cruzamento, Viaduto do Chá, Praça Ramos de Azevedo, e aqui o histórico Teatro Municipal de São Paulo. A gente vai dar esse close aqui meio distante, depois a gente vai chegar mais perto e mostrar para vocês vários detalhes. Mas é um prédio espetacular, maravilhoso, muito bonito demais, conservado, se falarmos em termos de Brasil, está muito bem conservado e cravado aqui no centro de São Paulo. Esse prédio aqui, mais antigo, eles vão se lembrar, esse aqui era a antiga Lojas Mafra. Esse prédio aqui é da antiga Lojas Mafra. E é o centrão velho de guerra de São Paulo. Vamos lá mostrar mais de perto o teatro. Seguindo então, meus amigos, estamos aqui então de frente do Teatro Municipal de São Paulo. Belíssimo, muito bonito, realmente prédio histórico, tombado pelo patrimônio histórico e cheio de detalhes para quem é, como que eu falei, para quem é entendido em arquitetura. Eu não sou apenas
apenas um viajante de ônibus. Esse é o nosso perfil. A gente quer exatamente preservar isso. Sou apenas um viajante de ônibus que vai passando pelas cidades e vai observando e vai anotando aquilo que é importante a gente ver. Então, tá aqui novamente mais um pouco do centro de São Paulo, centro velho de São Paulo. Ok? Amigos e amigas do canal Visto de Ônibus, esta aqui é a Rua da Consolação, certo? Cidade de São Paulo. Ela basicamente liga o centro à Zona Oeste. Tá? É uma avenida, uma rua muito tradicional, muito antiga, muito movimentada. E o interessante a destacar é que isso aqui, por ser uma rua antiga, você imagina o tanto que não foi, né, derrubado, né, para construir essas duas pistas largas aqui. Isso aqui lá em 1930, 1920, era uma ruinha, como outras tantas, né, do Brasil do início do século XX, final do século XIX, começo do século XX. E hoje é isso aí. Né? Então, esse é o enfoque, né? A gente vai falando da cidade de um jeito diferente para tentar colocar numa outra perspectiva. É porque todo mundo já fala sobre tudo. A gente quer dar um toque um pouquinho diferente nas nossas narrativas. E vamos seguindo. Aqui a gente está numa divisa entre região oeste e região sul da cidade de São Paulo. Aqui já temos, né, uma outra característica, já é uma área mais nobre, vamos assim dizer. Né? Temos assim uma mistura de apartamentos com ruas comerciais. Muito bem, amigos do canal Brasil Visto de Ônibus, seguimos caminhando pelas ruas aqui desse bairro conhecido como Higienópolis. É um bairro ruim, um bairro realmente muito diferenciado, né, de classe média alta, muito bonito, muito urbanizado, prédios bonitos. Né? É a parte bonita de São Paulo, né? Entre tantas e tantas e tantas. Né? São Paulo é uma cidade gigantesca, tem muita coisa bonita, muita coisa bonita mesmo, mas também tem a sua parte problema, que no caso do nosso canal, que é um canal de viagens rodoviárias, viagens de ônibus, a gente não vai entrar nessa seara porque não é
não é o nosso campo, certo? Para isso, vocês teriam aí N sites, N canais que vão tratar disso. A gente mostra enfoque mais da cidade, né? Mostrando o que ela tem de bom e o que ela tem de problema. Mas só no lado puramente do turismo. Nada além disso, certo? E assim que a gente tiver uma outra tomada bacana, a gente volta a descrever. Avenida Angélica, região oeste de São Paulo. Amigos e amigas do canal Brasil Visto de Ônibus, estamos dando sequência à nossa temporada 2026-2027. Estamos aqui novamente no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Nosso percurso desse vídeo é São Paulo, Rio de Janeiro, pela Via Dutra. Todas as passagens que vamos mostrar para vocês. Então estamos novamente aqui no terminal rodoviário do Tietê. Aqui já foi mostrado em outras oportunidades, né? Esse aqui é o maior terminal rodoviário do Brasil, tanto em número de partidas e chegadas, número de passageiros, enfim, atende praticamente boa parte do território nacional, certo? Então vamos mostrar mais um pouquinho aqui do terminal rodoviário do Tietê, mas ele já foi mostrado em outros vídeos, mas vamos novamente abordar outros aspectos desse importante terminal rodoviário. O terminal rodoviário do Tietê, ele é muito especial, porque isso aqui é uma coisa bem cosmopolita, se a gente pode definir assim. Tem população do Brasil inteiro, né? Norte, sul, leste, oeste do Brasil, porque os ônibus partem e chegam praticamente todo o território nacional, e também é local de pessoas do exterior, né? Estrangeiros também utilizam esse terminal porque vão fazer turismo aqui no Brasil e, obviamente, usam os ônibus
aqui da cidade de São Paulo, que partem aqui da cidade de São Paulo, né? E esse é o terminal do Tietê, muito, muito intenso, sempre com muita gente. É um entroncamento com metrô, com ônibus, com os trens da CPTM também. Enfim, é um terminal de movimento permanente, comércio. As pessoas aqui vendem de tudo, comidas, roupas, lembranças, enfim, tudo que tem numa rodoviária, certo? É o terminal rodoviário do Tietê, neste trecho que vamos fazer São Paulo, Rio de Janeiro. Mostrando mais um pouco da parte externa do terminal rodoviário do Tietê, as plataformas ali embaixo, né, os ônibus partindo, chegando. Aqui é mais uma ala. Vamos atravessar aqui para mostrar esse outro lado do terminal rodoviário do Tietê. É isso. Canal Brasil Visto de Ônibus, mostrando São Paulo, Rio de Janeiro na sua temporada 2026-2027. E aqui então, meus amigos e minhas amigas, essa é a parte dos guichês, onde são vendidas as passagens. Não posso dizer que é Brasil inteiro, mas olha, cobre aí uns 80% do território brasileiro com passagens daqui. Aqui você pode ir, aqui você pode atingir qualquer parte do país partindo daqui. Lógico que eventualmente em alguns lugares você tem que fazer algum tipo de baldeação, tal, mas daqui você chega em qualquer parte do Brasil e também alguns países da América do Sul. Existem empresas, acho que 2 ou 3 empresas de ônibus ali da Argentina, do Chile, do Peru, que também fazem prestam esse tipo de serviço, né, para as pessoas utilizarem ônibus indo para esses lugares. A maioria, acho que boa parte, prefere avião, mas uma viagem de ônibus ela é muito mais interessante, ela é tem muito mais aventura, tem muito mais tempero, tem muito mais sabor. Isso é o que o nosso canal vem mostrando, né? Do prazer, da alegria, da satisfação, né? Como é bom você andar de ônibus, ver pessoas, ver lugares, parar, descer, almoçar, tomar um café, conversar, tudo isso é importante, né? E aqui é isso, tá? Então aqui mais outro lance de vendas de passagem, empresas assim, todas as empresas, as principais empresas de ônibus do Brasil, certeza absoluta, tem o seu guichê aqui no terminal rodoviário do Tietê, da cidade de São Paulo. Bom, e agora nós vamos comprar a nossa passagem, tá? Essas empresas aí que atendem o Rio de Janeiro, tem aqui a Cometa, ali na frente a 1001, Catarinense. A gente vai escolher qual horário que mais interessa para nossa cobertura, né? Porque a nossa viagem, o intuito das nossas viagens é mostrar o Brasil rodoviário, as viagens de ônibus. Aqui tem mais empresas aqui que fazem o Rio de Janeiro e já a gente vai escolher. Amigos e amigas do canal Brasil Visto de Ônibus, já estamos a bordo do Expresso 1001 com destino ao Rio de Janeiro, saindo então aqui da rodoviária do Tietê, de São Paulo. Vamos pegar a Via Dutra e seguirmos até o Rio de Janeiro, passando em todas as cidades que o ônibus
vamos passar, que nós vamos, evidentemente, registrar. Ok? É isso, tivemos uma chegada tranquila na rodoviária do Tietê. Já fizemos algumas passagens do interior da rodoviária e agora embarcamos aqui rumo ao Rio de Janeiro. Agora são 14 horas e 2 minutos. Vamos pegar então, como já dissemos, a Via Dutra. E aí as passagens todas nós vamos registrar para vocês. O ônibus aqui é muito bom, muito confortável. Tá tudo certo. Saída da rodoviária, terminal rodoviário do Tietê, como a gente já mostrou em outros vídeos, né? A saída tradicional. Vamos pegar aqui a marginal Tietê, seguir até o final, pegando a Dutra. Então, esse é o trecho da saída do terminal do Tietê. Como vocês podem observar, acabamos de entrar na marginal do Tietê. Aqui nós vamos percorrer mais ou menos uns 7, 8 quilômetros aproximadamente, até adentrarmos na Via Dutra. Marginal do Tietê, como sempre, trânsito carregado, muitos carros, muitos caminhões, mas assim é São Paulo, né? São Paulo, ainda conhecida como a locomotiva, mas é problemático, o trânsito aqui sempre é problemático. Amigos e amigas do canal Brasil Visto de Ônibus, essa edição é do dia 3 de agosto de 2026, segunda-feira. Estamos agora já entramos na Via Dutra, que vai nos levar até o Rio de Janeiro. A Via Dutra já foi conhecida a grande avenida do Brasil, que liga, né, as duas mais importantes cidades brasileiras e, logicamente,
neste trecho inúmeras cidades importantes, cidades históricas, cidades religiosas, e a gente vai mostrar tudo para vocês. Aqui é o trecho final da cidade de Guarulhos, seguindo ainda pela Via Dutra, parte final do município de Guarulhos. Estamos passando no acesso que dá a entrada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por aqui, os passageiros se dirigem ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. Então, seguindo pela Dutra, nós vamos passar em Arujá, Santa Isabel e Guararém, que são cidades do entorno da Via Dutra. Aí já chegamos, mais adiante chegaremos então na região metropolitana de São José dos Campos, uma cidade belíssima, magnífica. Vale lembrar também, nós passamos por Guarulhos, né, e eu esqueci de registrar. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, em população, certo? População, ela perde apenas para a capital. Então Guarulhos, embora faça parte da região da Grande São Paulo, ela é um município, né, e é o segundo maior município do estado de São Paulo em população.
Eu tinha dito que a gente ia entrar na região metropolitana de São José dos Campos, mas evidentemente é óbvio, eu esqueci de mencionar que antes passaríamos por Jacareí. Estamos passando agora em Jacareí, uma importantíssima cidade da região do Vale do Paraíba, né? Uma cidade muito próspera, com muitas indústrias, muita tecnologia também. Essa região aqui, basicamente, é de municípios realmente muito ricos, com uma renda per capita também muito expressiva. Jacareí é um deles que a gente está conhecendo agora. Estamos ainda no inverno brasileiro, está uma belíssima tarde, sol bonito, clima bem agradável. Está mais para o calor do que para o frio, mas está bem agradável, uma viagem, né? E aquilo que a gente sempre fala nos nossos vídeos, né? A viagem de ônibus, ela tem um charme, ela tem um diferencial, né? Muito bacana. Você vê, você conhece com muito mais detalhes, né, as cidades, cada região, cada município, né, as nossas rodovias. É sempre muito prazeroso, né, andar de ônibus. Eu sou um amante do ônibus desde garotinho. E aí seguimos vendo mais imagens de Jacareí. E atravessamos agora São José dos Campos, cidade de muito potencial tecnológico, tecnologia de ponta. São José dos Campos, a Embraer, um exemplo no Brasil para a tecnologia aeroviária do Brasil, é um orgulho. Seguindo, mostrando São José dos Campos, provavelmente entre os 10 maiores PIBs de cidade no Brasil. Realmente muito impactante, muito forte a economia do Vale do Paraíba e mais especificamente em São José dos Campos. São esses bons momentos que só uma viagem de ônibus pode proporcionar. O Vale do Paraíba, vocês vão ver ainda mais partes adiante, é uma
uma região muito especial, muito bonita mesmo. Ela liga São Paulo, Rio de Janeiro, né, as duas principais cidades brasileiras, mas essa região aqui ela é muito forte, ela é muito progressista, em nível educacional também acima da média brasileira. Enfim, é o primeiro mundo do Brasil. É muito grande a cidade de São José dos Campos. Nós ainda estamos percorrendo, já passamos o centro, obviamente. Agora são os bairros, mas é muito grande. Realmente é uma cidade muito forte, muito pujante. Finalizando então as imagens de São José dos Campos, tá agora entrando ali na parte final da sua zona industrial, e já também intercalando com uma zona rural que a cidade possui, mas seguindo pela Dutra, tá? Estamos seguindo na Dutra rumo ao Rio de Janeiro. Passando agora por Caçapava, São Paulo. Podemos observar lá ao fundo já a Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira que cruza São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Passamos agora por Taubaté, outra importante cidade da região do Vale do Paraíba. Também forte pegada industrial, mas também com uma zona rural expressiva, gado leiteiro e alguma coisa também de agricultura. Mas é outra belíssima cidade aqui do Vale do Paraíba e, logicamente, às margens da nossa gloriosa Via Dutra. Curta mais um pouquinho da cidade.
Vale destacar que Taubaté é a cidade natal de Monteiro Lobato, Mazzaropi e Renato Teixeira, três figuras expressivas da cultura nacional. Belíssima cidade. Observamos agora a zona rural de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba não fica às margens da rodovia Dutra, mas ela é próxima. Ela está ali a uns 3, 4 quilômetros no máximo, mas a gente não consegue observar ela aqui da estrada. Então essa digamos assim, a zona rural, uma parte da zona rural de Pindamonhangaba, onde a gente percebe que a pecuária é presente, mas também alguns campos de agricultura como este aqui que a gente está observando. Lá ao fundo, de novo eu informo, lá ao fundo, vou puxar um pouquinho aqui o zoom. Lá ao fundo é a gloriosa Serra da Mantiqueira. Belíssima, belíssima. Interior dos ônibus, está muito confortável, ônibus novo, viagem bastante tranquila, bastante agradável. Na edição da temporada, estou dizendo 2026, 2027, do canal Brasil Visto de Ônibus, e a gente sempre enfatiza, né? Prazer que é uma boa e agradável viagem de ônibus. Viagem de ônibus, vale a pena, vale muito a pena. Estamos nos aproximando de Aparecida, a capital mariana da fé católica no Brasil. A Basílica de Aparecida é algo espetacular, muito, muito lindo. Hoje já tem uma estrutura no entorno, né, muito grande também. Aí está a Basílica de Aparecida. Com certeza a cidade onde mais
mais expressivamente a fé católica está presente. Lá está a Basílica, belíssima, imponente, há que se fazer um registro, né? As pessoas falam Aparecida do Norte, né? É porque Aparecida está na região norte do estado de São Paulo, mas a cidade chama apenas e tão somente Aparecida. Mas como o costume já ficou muito arraigado, então as pessoas falam já Aparecida do Norte, mas é apenas Aparecida. Mas tanto faz, sendo Aparecida ou Aparecida do Norte, é esse templo mariano muito belíssimo, né? Centro de peregrinação muito intensa o ano inteiro. E a cidade, obviamente, cresceu e vive em função disso, né? Todo o comércio, todo o serviço está ligado à Basílica de Aparecida. Tem a Basílica Velha e a Basílica Nova. Essa que a gente viu é a nova. A velha fica lá no centro velho da cidade e a gente não tem como mostrar. Mas enfim, aí está mais uma belíssima cidade aqui, às margens da Via Dutra, caminhando em direção ao Rio de Janeiro. E praticamente grudada, Aparecida, fica o Guaratinguetá, onde passamos agora. Outra cidade bem às margens da rodovia Dutra, a gente pode observar. Também é uma cidade importante. Provavelmente deve ter aí os seus 50 mil habitantes ou mais. E faz parte dessa rica região do Vale do Paraíba, né? Chama-se Vale do Paraíba porque o Rio Paraíba do Sul percorre toda a região aqui, né? É uma bacia do Rio Paraíba, então ficou definido como a região do Vale do Paraíba, né? Não confundir com Paraíba Estado, né? Essa aqui é a região norte do estado de São Paulo, Vale do Paraíba. E Guaratinguetá, observamos agora dentro de um ônibus, né? Como é prazeroso você estar viajando de ônibus e podendo observar cidades se descortinando à sua frente. É muito bacana, muito bonito. Curta mais um pouco aí da cidade. Bom, meus amigos e minhas amigas do canal Brasil Visto de Ônibus, agora é a tradicional parada do lanche. Estamos aqui com o nosso belo ônibus. Isso aqui é o município de Guaratinguetá, investimento. Passamos por Guaratinguetá, agora essa é uma parada de lanche. É o grau, né? O famoso grau que tem no Brasil inteiro. Certo? Então nós vamos agora saborear merecido lanche. Nós estamos desde meio-dia praticamente sem comer nada, só trabalhando. Então agora é hora da gente relaxar um pouco, comer alguma coisa. Aqui é o nosso ônibus e aqui é onde a gente
nós vamos entrar, tá? Daqui uma meia hora mais ou menos, estamos de volta com as nossas imagens. A tarde está caindo, né? São 17 horas e 30 minutos, mas nós estamos no inverno, época de dias bem mais curtos, então já começa a escurecer, e aí lógico, a qualidade das imagens já não vão ser como a gente já vinha fazendo, mas o importante é a gente registrar o trajeto, ok? Estamos passando agora por Lorena, ainda no estado de São Paulo. Observem lá ao fundo a Serra da Mantiqueira, sempre imponente, muito bonita. Ela acompanha, praticamente acompanha a estrada, o trajeto. É muito importante a gente registrar isso, mas, como já dissemos, a imagem já fica um pouquinho mais escura. Mas o importante é o registro da nossa passagem, da viagem de ônibus. A viagem de ônibus é isso, é dia, é noite, é madrugada, sempre uma aventura diferente. Aproveitar então para registrar as últimas imagens antes que a noite chegue. Acabamos de passar por Cachoeira Paulista e vamos seguindo adiante. A próxima cidade mais expressiva é Cruzeiro do Sul. Depois mais alguns quilômetros e aí já é a divisa. Aí já entramos no estado do Rio de Janeiro. Aí seguimos na Dutra. Aqui é uma região de relevo já um pouquinho mais acidentada, né? Lá atrás, ali na região de São José dos Campos, Taubaté, já era uma região mais de planície, mais ou menos, né? Aqui já não, aqui já é mais, começa a região mais montanhosa, sempre, lógico, lá ao fundo, a Serra da Mantiqueira. Mas essa é a Dutra, as luzes da noite, né? Sempre também tem esse impacto, muito bonito. A estrada à noite é muito bonita, embora precisa se redobrar os cuidados. Mas viajando de ônibus é isso, né? Seguramente os motoristas das grandes empresas são muito bem preparados, muito bem treinados. Então a gente pode viajar tranquilo num ônibus e aqui já trânsito no início da noite, as luzes já da noite chegando. Passando agora pela cidade de Queluz, uma das últimas do estado de São Paulo e que tem mais ou menos, né, na beira da estrada. A gente pode filmar alguma coisa, né, porque à noite a coisa de dentro de um ônibus ganha outra dimensão. Mas está aí, aqui é Queluz. Pequena, creio eu, já bem próximo
da divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui, a parte da cidade ainda que acompanha a rodovia. Itatiaia, estado do Rio de Janeiro. Estou passando, registrando essas imagens de noite já, só para deixar gravado que já estamos no estado do Rio de Janeiro. Já cruzamos a divisa do estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro. Então agora estamos em terras fluminenses. Aí, portanto, Itatiaia, estado do Rio. Muito bem, pessoal. Estamos já no que podemos chamar de região metropolitana do Rio de Janeiro. As imagens noturnas e dentro de um ônibus são sempre com baixa nitidez, mas a gente vai registrando. Portanto, informamos que já estamos na região metropolitana do Rio de Janeiro e daqui a pouco estaremos então entrando na cidade. Nós provavelmente entraremos na cidade do Rio de Janeiro pela Avenida Brasil, que é a continuação da Via Dutra, essa aí já denominada Avenida Brasil. Enquanto ainda imagens da região metropolitana, um trânsito complicado no sentido interior. E esta é então a Avenida Brasil. Já estamos na Avenida Brasil, já estamos na cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos nos encaminhando até a rodoviária Novo Rio. Lá a gente vai falar mais algumas coisas.
chegando na reta final. Estamos bem próximos à rodoviária Novo Rio. E de lá também vamos mostrar em detalhes essa rodoviária, as pessoas indo e vindo, entrando nos ônibus para fazer suas viagens e retornando e regressando. E aí a gente dá sequência. Está a rodoviária do Rio de Janeiro. As plataformas, os ônibus. Já já a gente vai fazer mais imagens. Bom, meus amigos, estamos aqui na rodoviária Novo Rio. Tá? Realmente é uma rodoviária bastante movimentada, muito movimento, bem parecido com o terminal rodoviário do Tietê, onde a gente saiu, né? Agora são aproximadamente 20 horas, é segunda-feira. Nós vamos fazer umas imagens aqui, depois fazer outras imagens da parte de baixo, que também tem, e é muito bacana. Aqui tem a praça de alimentação, bem legal, praça de alimentação. A gente depois vai ver se tem um hotel aqui por perto, para a gente pernoitar e já dar sequência depois da nossa viagem. Bom, aqui ainda é a parte de cima da rodoviária. Aqui onde tem os guichês todos, vários guichês. Tá? Essa parte aqui é a parte nova. Aqui onde a gente chegou já é um prédio um pouco mais antigo. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, mas essa aqui é a parte nova. Aqui mais ainda, mais uma área de alimentação ali embaixo. Na frente. Agora a gente vai descer essa escada rolante e fazer a parte de baixo. E essa aqui é uma das partes de baixo, né? Tem mais umas duas partes iguais a essa. Aqui é a entrada, aqui estão as plataformas, né? Os ônibus. E essa então é a parte de baixo aqui da rodoviária do Rio de Janeiro. Amigos e amigas do canal Brasil Visto de Ônibus, estamos no Rio de Janeiro. Vocês sabem que o padrão das nossas narrativas de turismo é sempre sair, né, do lugar comum. Então, quando a gente fala de Rio de Janeiro, obviamente se fala em praias, Copacabana, Ipanema e tal.
A nossa proposta é um outro enfoque, porque disso aí já foi falado, já foi mostrado a exaustão. Queremos dar um ângulo um pouco diferente, né, nas nossas narrativas de turismo, sempre privilegiando a zona central das cidades em que visitamos, principalmente aquelas áreas mais antigas, mais históricas, né? Esse é que é o padrão que a gente quer imprimir nos nossos vídeos, nos nossos documentários. Então, essa aqui é a famosa Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Ela foi palco durante muitos anos. Aqui eram realizados o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro antes da inauguração do Sambódromo, né? Então, essa aqui é uma das partes centrais do Rio de Janeiro mais conhecida, né? Mas é evidentemente que existem inúmeras outras, né? Nós vamos tentar mostrar as mais emblemáticas, né? As mais expressivas, né? Dentre elas, essa aqui, né? Presidente Vargas. Hoje é uma manhã de terça-feira, mês de agosto, então é evidente que o trânsito nas grandes cidades, nas metrópoles, é sempre intenso. E no Rio de Janeiro não seria diferente. Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade brasileira. Essa aqui também é uma das ruas bem tradicionais do Rio de Janeiro, Rua dos Andradas, uma rua histórica. A menção dela em alguns romances dos grandes escritores brasileiros, quando o Rio de Janeiro era a capital federal. Essa igreja que vocês observam lá atrás, que depois estamos indo em direção a ela, vamos fazer imagens bem próximas dela, em detalhes, é a Igreja da Candelária, outro monumento histórico do Rio de Janeiro, né? Monumento de tradição católica brasileira. E a gente está chegando pertinho dela, daqui a pouco a gente vai mostrar ela em detalhes. A Igreja da Candelária, né? Ela tem uma característica um pouco diferente, porque quem vê, né, pensa que a igreja está de costa para a cidade, né? Porque a cidade está para cá, a avenida para cá, né? E a igreja ficou de costas. Mas é que naquela época a intenção era fazer a fachada da igreja de frente para o mar, de frente para a praia. Essa era a ideia. Então a igreja ficou com a frente para lá, para o litoral, e ficou de costa para a cidade. Mas isso é só um detalhe. A igreja é belíssima, belíssima, e a gente vai ver ela de pertinho daqui a pouco. Isso que está passando agora é um sistema de transporte ferroviário que foi instalado aqui no Rio na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Eles implantaram esse sistema de transporte, um tipo de um trenzinho metropolitano. Olha aí então, meus amigos e minhas amigas do canal Brasil Visto de Ônibus, era isso que a gente queria mostrar, né? A fachada da Igreja da Candelária, belíssima, né? É um monumento realmente muito especial, né? Rio de Janeiro possui inúmeros monumentos históricos, mas
A Igreja da Candelária, com certeza, está entre os 10 maiores aqui da cidade, não tem a menor dúvida. E aí é aquilo que eu falei, essa é a frente da Igreja da Candelária e ela obviamente está olhando para o mar está para lá, o Oceano Atlântico está ali. Então a ideia, né, de quando foi feita essa obra foi isso, que a igreja tivesse a sua frente para o mar. Então ficou com essa conotação. E agora quem vem lá de trás, lá da avenida, porque a cidade avançou para lá, né? Então dá a impressão que ela está de costa para a cidade, para a avenida, o que não é verdade. Ela está realmente de frente, belíssima, imponente, para o mar. Mais imagens do centro do Rio de Janeiro. Isso aqui já foi a sede da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, prédio histórico aqui também. Segue mostrando o centro do Rio de Janeiro. São as surpresas que a gente vai se deparando quando você dispõe de um tempo de rodar por uma cidade fugindo do lugar comum, né? Fugindo de praia, de lugar de badalação. O Rio de Janeiro é a grande capital, foi a grande capital federal do Brasil. Uma pena que deixou de ser. Eu tenho certeza que o Brasil seria muito melhor se o Rio de Janeiro continuasse ainda sendo a nossa capital. Por que eu falo isso? Porque essa é uma cidade onde o povo está sempre perto das suas autoridades. Então tinha como pressionar muito mais. Eu tenho certeza que o Brasil não teria ido por esses caminhos tortuosos se a capital brasileira continuasse sendo aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma opinião minha, né? Eu penso assim, porque Brasília é algo meio surreal, né? E lá você não tem como pressionar. Então era isso que os políticos adoram, né? Ficar num lugar sem que o povo vá pressionar. E infelizmente Juscelino Kubitschek cometeu essa besteira de tirar do Rio de Janeiro a capital, nossa capital federal. Uma das características do Rio de Janeiro são as suas inúmeras vielinhas, becos, né, que acabam se transformando em zona de boemia, de bares e de reunião de pessoas com samba, como trilha sonora, evidentemente. E essa aqui é mais uma das famosas vielinhas aqui, ela segue para depois da avenida lá. Veja que coisa especial, né? Muito especial. São duas igrejas, uma do lado da outra. Essa aqui, ó,
tem a imagem de São Sebastião, então com certeza essa aqui é a igreja de São Sebastião, que é padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos perguntar se porventura essa aqui é ainda a igreja matriz do Rio de Janeiro. Eu acredito que não, porque eu tenho imagens daquela outra catedral mais moderna. Aquela sim é a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, mas essa aqui com certeza foi sede da Diocese, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Estamos aqui, ó, centrão do Rio de Janeiro, como eu falei. É bom você ir pelo centro, fugindo um pouco das narrativas tradicionais de praia, de Copacabana, de Ipanema, de Barra da Tijuca. Vamos mostrar esse lado histórico do Rio de Janeiro. Seguindo, mostrando a parte histórica do Rio de Janeiro, essa aqui é a Assembleia do Rio de Janeiro. É a sede histórica da Assembleia. A parte normal da Assembleia, quer dizer, atualmente é em outro prédio. Esse aqui é o prédio histórico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, também aqui na região central da cidade. Seguindo, mostrando os pontos históricos, turísticos do Rio de Janeiro, Largo da Carioca dispensa maiores apresentações. Aqui está o Largo da Carioca, hoje já transformado em feirinhas, mas tem todo esse espaço aqui ainda. Centrão velho do Rio, centrão. E aqui o Largo da Carioca, bem no marcante. Quer dizer, mudou muito, né? Isso aqui é do Rio, da época do Império. Muita coisa mudou.
Nós mostramos de passagem, agora eu vou mostrar em detalhes, porque eu fui buscar informação. Esse prédio aqui está em reformas, mas continua funcionando. Esse aqui, meus amigos, é a sede da Petrobras, ok? Você é contra ou a favor da Petrobras, aí fica a seu critério. Mas essa aqui é a sede da Petrobras, aqui no Rio de Janeiro. Agora sim, amigos e amigas, essa é a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Essa é a catedral, muito imponente, muito bonita. Olha pessoal, essa sim é a frente do prédio da sede da Petrobras. Essa aqui é a parte da frente desse prédio imponente que é a sede da Petrobras. Interessante que, ó, cruzou a avenida e você tem aqui a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, certo? Aqui é mais um pouco da área central do Rio de Janeiro. Como dissemos, nosso enfoque é sempre buscar algo diferenciado. Vamos falar do Rio de Janeiro sem colocar praia, sem colocar essas badalações todas. Vamos falar das coisas históricas e da coisa central da antiga capital federal, Rio de Janeiro, hoje capital do estado.